Chegando com mais um episódio do Repercuta Podcast, uma satisfação gigante ter você por aqui. E esse episódio dá continuidade a uma série aqui dentro do Repercuta, que é essa troca de ideias, esse compartilhamento de conhecimento e de informação através também da galera da técnica, das pessoas que são responsáveis, inclusive, por todo baterista, percussionista ter aquele som ali chegando da melhor forma e influenciando diretamente na performance. Eu tô falando dos holds, os drum techs e as pessoas envolvidas na parte técnica, essenciais em toda a banda, para todo músico, e satisfação nossa de termos tanta gente competente por aí atuando e influenciando diretamente nas performances, no resultado musical e no impacto com o público. O meu convidado para esse episódio é o Peterson Fernandes, ele que é drum tech já há bastante tempo, tem também um histórico como luthier lá atrás e é claro também como baterista também. Nessa conversa você vai conhecer melhor a trajetória do Peterson. Tenho que agradecer a ele também por ter aceitado esse convite. Era uma pessoa que já vinha em contato há um certo tempo. Esse episódio está saindo no finalzinho de 2023, mas era um papo que eu já estava em contato com ele há um tempo. E aí aproveitei o mote, né? Destacar aqui também, aproveitei o pretexto, né, da vinda do Peterson aqui para Recife. Ele que na altura de gravação desse episódio está trabalhando na turnê do Encontro dos Titãs. Ele que tem também no currículo trabalhos com o Titãs em formação posterior, o Titãs normal, digamos assim, né, que não conta com todos os integrantes clássicos, e também com Fábio Júnior e outras bandas que ele vai detalhar melhor nesse episódio aqui. Lembrando para você também que esse é mais um episódio que conta também com sua versão em vídeo. Se você quiser ver a gente lá de perto também tem um trecho que o Peterson vai explicar um pouco o set do Charles Gavan. E é isso, vamos embora para mais um episódio do Repercuta Podcast. Estou muito satisfeito com a presença do Peterson aqui, inclusive a amizade e contato que segue é outro fator de gratidão que eu tenho ao produzir o Repercuta, por conhecer tanta gente, me aproximar, enfim, é muito gratificante. Vamos embora. Repercuta. E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Repercuta Podcast. Hoje eu estou num cenário diferente. Estou aqui com o Peterson Fernandes, ele que é drum tech dos Titãs, que está trabalhando com o Gavan nessa turnê de 2023. E a gente vai trocar uma ideia aqui antes do show, aqui em Recife. Peterson, bem-vindo, velho. Obrigado. Obrigado por ter aceitado o convite. Fica à vontade. Mas a gente conversa ali em off e fica aquela coisa mais à vontade. Aqui a câmera parece que fica um pouco mais... Fica à vontade. Primeiro te apresenta. Bem-vindo ao Repercuta, Peterson. E primeiro te apresenta para a galera, enfim. Bom, galera, meu nome é Peterson Fernandes, eu atuo como drum tech do Charles Gavan, trabalho no Titãs também, normal como drum tech do Mário Fabre, e eu estou fazendo essa turnê do Encontro, né, desde o começo. Sou luthier também, né, luthier de cordas, luthier de tambores, e é isso. A gente estava conversando em off, Peterson, e eu queria abrir esse papo também falando disso contigo. Eu te perguntei e assim, fiquei pensando como é que seria a bateria, como é que a bateria entrou na tua vida, né? E normalmente a gente começa tocando em bandas. No teu caso, foi a luteria primeiro. Conta essa história aí, velho. Veio a luteria, que é coisa de família, na verdade, né? Depois a bateria, depois as bandas e depois o drum tech, né? Então, conta essa história toda aí, velho. Geralmente a galera começa com banda, né? A minha história foi totalmente diferente porque comecei por causa do meu avô, pai da minha mãe, Tercílio. E ele que começou a me ensinar essas coisas porque eu fuçava, eu gostava, né? Eu comecei a fuçar, chegou uma hora que ele viu assim e não teve jeito, né? Ele começou a me passar algumas coisas e meu pai, né, na época junto com a minha mãe conversando, falou, pô, vamos colocar ele numa aula de música para fazer alguma coisa, né, já que ele gosta. E daí eu comecei a estudar ali música, mas foi bem aos poucos, nada, né, com uma pretensão assim. Isso tinha quantos anos mais ou menos, tu lembra? Cara, eu devia de ter meus 13, 14 anos, assim, de idade, por aí. E eu lembro que teve um momento, assim, que quando eu fui ver, eu já estava começando a estudar luthieria bem, assim, e de meu avô chegar pra mim e me dar as coisas pra mim resolver. E ficar de lado, assim, olhando, observando, né? Pra ver como que eu tava indo.
E assim eu comecei na luthieria, né? Abri minha empresa também. Eu acho que eu tinha uns 18 anos por aí, então tive um bom tempo de estudo com meu avô, fui estudar fora também, né, para reunir o máximo de conhecimento. E daí comecei construindo, né, dando suporte também para artistas, bandas, né, em off ali na luthieria, quando ia gravar um CD, quando ia sair para uma turnê também, eu fazia toda a parte de, né, além da luthieria, uma consultoria para eles, né, que ia usar de pele, né, o som que o cara queria tirar e muitas vezes não sabia o caminho para chegar ali. Eu comecei por aí, né? E depois que eu fui partir para a estrada, a galera, pô, vamos, aquela insistência, né, aquele negócio. E depois eu fui partir para a estrada e o bichinho grudou e ficou, né? Eu costumo brincar e não saí, tô até hoje, né? Da luteria pras bandas, tuas primeiras bandas, eu sei que tu tem um perfil mais voltado pro metal, teu estilo de tocar, né? Sim. Antes de entrar no Drum Tech, eu quero saber o estilo do Peterson na bateria, assim, qual que é a pegada, tuas referências na bateria também, enfim. Cara, é engraçado porque as bandas que eu gosto, assim, a maioria das bandas não tenho tantas referências, assim, dos bateras, apesar de eu gostar muito. Mas, que nem eu gosto de Fear Factor, Black Label Society, bandas do meio, assim, né? Eu vi pra caramba Meshuggah, né? Que eu vi bastante, assim. E bateras, cara, assim, lógico, tem os bateras do metal, mas os que eu gosto, assim, principal, Benny Greb, curto pra caramba, pra mim é um cara muito inteligente, um monstro da bateria, a visão que ele tem da batera, do jeito, né, de se expressar também é sensacional. O Abel Laboriel Jr., que é outro monstraço, assim, que é um cara que eu gosto pra caramba. O Mike Portnoy, pra mim é um monstraço, né? Mandini também. Enfim, tem vários. Assim, um que eu gosto, assim, pra caramba aqui no Brasil é o Mário Fabre, que é outro monstro, assim. Pela forma que ele toca, que se expressa, e ele faz parecer ser muito fácil. Até engraçado, eu tenho algumas brincadeiras com ele, assim, que eu olho pra ele no show, assim, ele tá fazendo as coisas, a maior leveza, assim, simplicidade, assim, são coisas difíceis, assim, né, de aplicar na bateria. Além de outros, assim, que tem vários, assim, né, o próprio Barone, um monstro, né, gigantesco também. Enfim, tem uma boa coleção aí, tem bastantes caras aí que eu admiro, assim, curto. Então, Peterson, vamos falar agora um pouco como é que surgiu esse teu interesse, que tu já contou um pouco, né? Mas como é que tu entrou de vez na carreira como Drum Tech? E, enfim, a gente tá trocando ideia aqui por intermédio do show dos Titãs Encontro, né? Mas é uma chance também da gente falar com os caras com quem tu trabalhou. Como é que começou? Tipo, qual foi o teu interesse? Como é que começou a ideia de entrar na área, velho? Cara, que a gente bateu um papo assim já inicialmente, eu tinha luthieria, comecei a fazer esses trabalhos e a galera sempre chamando e nunca... Eu sempre meio receoso, na verdade, né? Porque falei, pô, aqui eu tenho a estrutura, eu tenho como atender a galera aqui da forma que eu gosto de atender. Na estrada eu não vou ter essa estrutura que eu tenho aqui. Mais uma coisa de segurança mesmo, né? E aí surgiu a oportunidade de um colega meu, falar, pô, Peterson, precisava de uma mão hoje e tal. Como a maioria vai dando uma mão pra galera, esse meu colega falou, só que, cara, eu queria que fosse você. Ia me dar segurança, ia me ajudar, cara. Porque é um show importante. Eu lembro que era uma banda pequena, assim, de um brother meu. E daí eu falei, vamos. O cara, na época, eu já tinha feito alguns instrumentos pra ele também. E daí ali começou aquela coisa de eu observar e falar, pô, cara, legal, guitarra, né, a maioria das bandas tem duas, né, tudo, mas a bateria é uma coisa diferente, né, cara, é um instrumento diferente, né, um negócio, a batida, assim, ele mexe com você, né. E daí, cara, eu comecei ali e tal, ajudei, fui algumas vezes e tal, dei um suporte, o show passou, ele curtiu pra caramba e tal. E daí quando eu fui ver, cara, eu já tava atendendo, além da luthieria, eu tava atendendo na estrada também, só que em coisas importantes, assim, datas importantes pra galera, né, pras bandas, pros artistas. E daí o interesse mesmo real, assim, quando caiu a ficha, assim, quando eu fui
né, pro metal, assim, mas eu não sabia o que eu ia fazer ainda ao certo, assim, pra continuar só como drum tech, sabe? Porque geralmente a galera, pô, você é luthier, então, pô, você não quer fazer tal coisa, você não quer fazer... Só que... Era laicar, né? Fazer uma coisa, fazer a outra. Só que assim, eu já tinha definido, assim, pô, se eu for ficar, eu vou ficar na estrada fazendo batera, né? Então, desde o começo, mas ainda naquela dúvida interna minha, né? E daí começou, quando eu fui fazer minha primeira turnê, assim, eu falei, não, é batera que eu quero. Aí ali eu já defini, assim, eu sou um cara que eu gosto de definir as coisas rápido. Qualquer decisão na minha vida, eu vou lá e defino, é isso, e eu toco aquilo, né? Eu costumo brincar que eu entro de cabeça, às vezes me machuco, porque, né, mania de querer definir, de querer entrar de cabeça e de fazer as coisas logo, né? E assim foi comigo na batera, cara, mesma coisa, assim. Me identifico porque eu também sou assim, nessa coisa da dedicação, assim, de escolher uma coisa e eu vou de vez mesmo, assim. E mesmo que eu me machuque depois, mas vamos lá, vamos fazer essa porra, sabe? Vamos falar um pouco dos artistas, dos bateristas com quem tu trabalhou. E aí um pouco das bandas também, né? Eu fiz o estudo do Peterson, galera, como eu faço sempre. Vocês sabem que eu faço o estudo... Eu só não sei o CPF dele, mas o restante eu fiz a pesquisa. Encontrei Raimundos, Pete, Família Lima. Tá com os Titãs agora, NX0, Capital também, né? Capital eu não passei. Capital foi a única banda assim que tá um colega meu lá há muito tempo, já o Alex, um baita de um batera, drum tech também excelente, né? E passei por outras, assim, várias outras, né? Tem bastante já. E em off, a gente conversando, tu trouxe outras coisas, tu meio que lascou o meu roteiro, porque tu trouxe Chad Smith pra conversa, né? Se tu puder fazer uma apanhada desse histórico teu aí, trabalhando aqui e fora também, fica à vontade, velho. Ou então contar alguma história interessante, algo que tenha ficado marcado pra você. Cara, é uma coisa que ficou marcada assim pra mim desde o começo, assim. Outra história com outro amigo também. Eu tava no metal, saindo do metal, e eu fui sair de uma forma assim, meio conturbada pelo seguinte: o batera queria que eu continuasse, eu queria sair, né? Porque tudo tem seu tempo, né? E já não tava mais conciliando ali as coisas assim, combinado, né? E daí esse meu colega, chama Léo Soares, pra mim é um irmão, um professor. Ele tava no NX0 na época e falou, cara, você vai entrar no NX no meu lugar. Isso me marcou muito, até hoje me marca muito assim, porque foi ele o cara assim que me abriu as portas assim e falou, cara, vai. Desde me apresentar pros caras, desde chegar e mostrar o kit, falar, é isso, você faz assim, sabe? E foi o cara assim que eu tenho um carinho, um amor por ele muito grande, assim. Só pra quem, todo mundo deve conhecer o Léo, mas passagem por Motorhead, tá no Scorpions agora, né? Tá fazendo uma turnê com o Nigel do Saxon. Então, assim, é um monstro, é um dos melhores drum techs disparado do planeta, né? Então, essa é uma história que me marcou, assim. De bateras, cara, né? Eu já tive a felicidade de trabalhar com muita gente, né? Do metal, todo mundo fala aqui, né? Rodrigo Silveira, que é um baita de um batera também, um cara finíssimo, assim, me ajudou muito também no começo. Daniel Wexler, também NX, né? A gente ficou muito tempo trabalhando junto. Um cara que eu aprendi muito, tenho um carinho por ele especial também, né? E, dentre outros, assim, bastante gente. Uma coisa que eu fiquei curioso, Peterson, é que tu trabalhou tanto em turnês, né? Acompanhando o baterista em turnê, mas também em workshop, como foi o exemplo do Chad Smith, né? As diferenças, assim, de logística, o que é tipo, o que é que cada território desse carrega, sabe? Porque o workshop é um pouco diferente, né? Enfim, tu tá só com um cara ali, né? Sim. Teoricamente, né? Sim, o workshop ele é diferente, a natureza dele já é diferente, é uma natureza mais específica para aquele cara que curte a batera, ou para aquele cara que curte a guitarra, né? Então já é uma coisa bem mais específica, é uma coisa de um menor, né? Então tem toda aquela estrutura de um show. Com o Chad, cara, foi quando ele veio aqui pro Brasil, eu nem esperava fazer, né? E daí nesse meio todo foi assim, o Dani o Paulinho do Jota falou que tava precisando, que ele tem um projeto bem legal também de convidar bateras, trazer bateras aqui pro Brasil.
para fazer os workshops, e o Dani veio falar comigo, pô, vamos precisar, tal, em São Paulo, não sei o que, indiquei você. Enfim, daí eu fui fazer o trabalho, e foi até engraçado, porque foi um dia assim, o começo começou, foi bem difícil o começo, na verdade, porque chegou lá, a bateria dele não tinha chegado, né? Tiveram que mandar uma outra bateria do mesmo patrocínio dele, as empresas começaram a mandar que patrocinam ele. Eu tive 40 minutos ali para erguer tudo, tirar o som, tirando da caixa literalmente para fazer tudo. E, pra caramba, assim, e eu fazendo aquelas coisas, correndo e tal, mas focado ali pra caramba, eu costumo focar muito, assim, eu sou um cara que... Mas com aquela, putz, né, sabe, aquele meio friozinho na barriga, assim, né, porque, pô, é o Chad Smith, né. Ele entrou no Chili Peppers quando eu nasci, cara, então, né? Então você fica, caramba. E foi engraçado, porque ele chegou, olhou pra bateria, assim, eu cumprimentei ele depois, assim, né? Teoria, ele já chegou direto, foi entrar na bateria, que ele chegou em cima da hora. Aí ele só olhou pra mim, assim, olhou pra bateria, aí ele olhou pra mim assim, down, pediu pra mim abaixar um pouco o tom, eu abaixei e tal. Aí ele olhou, very cool, tal. Foi, começou o workshop. Depois, quando terminou, a produtora foi uma produtora que veio com ele já tinha passagem por Slayer, uma galera boa, assim. Daí ela pegou e me chamou no camarim, ele queria falar comigo, alguma coisa. E foi um bate-papo rápido também, agradeceu por eu estar lá, né? E não só eu, como o Rodrigo Silveira, que fez o áudio nesse dia também. E foi legal, cara, foi uma experiência muito boa, assim. Apesar do workshop dele ter sido feito em São Paulo, no Carioca Clube. Então, lugar de show, o cara lotou o lugar sozinho para fazer o workshop dele, saca? Eu gosto assim, é assim que eu gosto. E daí começou uma relação boa, assim, não vou dizer assim, eu sou o drum tech do cara, não sou o drum tech do cara. Ele tem um drum tech dele lá, mas foi onde eu comecei a socorrer. Tô por aqui, o cara já sabia, eu fui fazer uma turnê agora em julho, terminou a primeira perna da turnê do Titãs, aqui. Eu fui para os Estados Unidos, tinha um show lá com o Fábio Júnior, que é outro artista que eu trabalho também. E já tinha algumas coisas programadas lá por conta desse trabalho aqui com ele. Então foi uma coisa bem legal, que uma coisa foi chamando a outra, né? E a proporção é bem menor, né? Claro, não adianta a gente pegar um show e querer comparar com um workshop, né? O tempo é bem menor, né? A estrutura é bem menor. Porém é uma coisa que fica mais à vontade, né? Porque todo mundo que está ali, um exemplo, no workshop de batera, a maioria é todo mundo batera. Não que seja todos, né, batera, mas tem muita gente que gosta, né, da música e vai pro prazer, quer aprender e tudo, enfim. E é bem menor, né? O workshop ele tem esse lado de você estar mais perto, você ter uma liberdade maior, né, do que no show. É uma coisa bem... Então, Peterson, eu acho que a oportunidade agora de a gente falar que é uma coisa que a galera do Repercuta curte saber, eu também. A tua logística, teu dia a dia em turnê na estrada, desde acordar, tomar um café em casa, sair, ônibus, hotel, palco. Explica um pouco como é que funciona, se é que tu consegue explicar um pouco disso, porque às vezes acho que o cara é levado pelo fluxo, né? É uma coisa meio louca, assim, na real, né? E eu tenho um jeito, assim, de eu gostar de me programar muito. Então, geralmente, um dia antes de viajar, assim, eu já tô maluco. Já me programando em tudo, já tá tudo pronto. Né? Um pouco de ansiedade também, né? Às vezes mistura nessa coisa, né? E acaba sendo engraçado, né? A minha rotina, cara, um dia a dia de show, assim, eu não abuso muito, né? Eu não bebo, não fumo. Eu procuro cuidar bem da minha saúde, porque você tem que estar bem na estrada, né? Mentalmente, fisicamente, eu costumo falar espiritualmente também, né? Tem que ser, assim, tudo bem para você poder desempenhar e entregar tudo aquilo que você tem que entregar, né? Uma coisa engraçada, né? No começo dessa turnê, a gente tava nos ensaios, um mês mais ou menos de ensaio em São Paulo. Eu tive um problema indo para um dia de ensaio normal, um problema no rim. Eu tava dirigindo, eu descobri, do nada, assim, eu senti uma dor, eu falei, meu, um tiro, alguma coisa. E daí eu voltei para casa, eu tava saindo bem, já com um tempo bom, né, para chegar no ensaio.
E chegando em casa, fui até o hospital, pedra no rim. Faltando uma semana pra começar a turnê. Isso era com que banda, né? O Titãs agora, no encontro, cara. Caralho, velho. No encontro. E aí, cara, eu falei, puta, o que eu vou fazer, cara? É aquela dor absurda, assim. Eu chegar no hospital e tomar morfina, tramol e ficar naquela. Fiquei 4 dias assim. E não podia largar o Charles, né? E ele ficou 4 dias ainda, ele segurou a onda nos ensaios. E depois do 5º dia, assim, no 6º dia eu voltei, mas voltei assim, morto ainda, não tinha me recuperado. Porque pra mim eu consegui expelir a pedra e tal, mas pra mim assim foi bem duro, assim, um baque, assim, sabe? E daí eu falei, não, tem que mudar a alimentação, tem que mudar as coisas pra estar bem realmente. E daí eu cortei sal, cortei açúcar, refrigerante, essas coisas, tomo uma vez ou outra, olhe lá. Né? Já não tinha esse problema com bebidas, fumar essas coisas. Mas eu comecei a me cuidar mais, né? Deu um tempo, voltei a malhar agora também, né? Correr, fazer fortalecimento muscular, né? Que eu já tenho o ombro zoado, né? Machucado, já era pra mim ter mexido, enfim. Anyway. Então voltei a me cuidar mais, assim, principalmente para essa segunda perna da turnê, porque eu sabia que ia ser muito difícil, né? E querendo ou não, vai acumulando as coisas, o tempo que você tá na estrada, o que você já passou em saúde, família, um monte de coisas. Você tem que estar com a mente bem, o corpo tá bem, reagir, né, pra você desempenhar isso. Eu me preocupo muito com isso, cara, porque realmente a cabeça, o corpo, o espírito estando bem, você consegue levar, senão você não consegue desempenhar bem, assim. Se sua cabeça não estiver boa, cara, seu coração, você não consegue entregar com excelência, né? Entregar, tá ali focado ali o tempo todo, se torna difícil, né? Porque é uma turnê, querendo ou não, essa turnê do Titãs vai fazer um ano aí, mas querendo ou não, é uma turnê de tiro rápido, né? Pelo tamanho, pela estrutura, tudo, né? Pelas datas, né? Não são apenas uma batera, né? São 2 bateras. A primeira perna da turnê foram 3 bateras, eu montava uma batera para ele também no camarim. Então o físico tem que estar muito bem, né? A cabeça tem que estar muito bem, né? Você tem que estar muito focado ali. E eu procuro focar muito, eu procuro me concentrar muito, né? Para tá bem e saber levar bem isso. Vamos falar um pouco dos contrastes entre shows pequenos, médios e grandes. O que é que cada território desse te traz, assim? Ou pra tu age da mesma forma? Como é que acontece? Questão prática mesmo, sabe? Dos tamanhos dos eventos. Tu tá numa turnê gigante agora, mas já fez coisas menores também. Sim. Basicamente assim, eu tenho comigo que eu tenho que tratar um workshop, um show menor como um maior show. Logicamente, o maior show, ele tem uma importância maior, tem uma entrega maior, mas o meu foco sempre foi o mesmo, assim. Claro, tem cuidados que você tem que tomar que é maior, não tem jeito, para não passar a coisa despercebida. Mas no dia a dia ali, no tomar o cuidado, você vai pegando, você vai aprendendo algumas coisas que te facilitam, né? Não que você vai entregar o seu melhor de uma forma diferente, um pouco menos hoje, ou amanhã um pouco mais. Mas você começa a saber, peraí, aqui o meu 100% tem que estar focado no 100%. Ou esse trabalho aqui tem que estar tem que ser no mais alto nível. Não que o workshop, não que um outro trabalho menor, você não vai entregar o seu 100%, você vai entregar. Só que a sua cobrança, a sua entrega mentalmente e até no corpo também vai ser menor, né? Você sabe que você não precisa entregar tanta energia, entregar tanto foco, né? Mas você entrega, para mim, o foco geralmente é o mesmo. Peterson, fala pra gente quais seriam os grandes desafios da vida de um drum tech pra galera que trabalha na área, pra galera que pensa em entrar na área também. O que é mais desafiante, as grandes dificuldades, né, que você encontra e que com certeza tu vai sanando ao longo do tempo, né? São desafios que são por etapa, né? São desafios que vão aparecendo de acordo com a tua experiência. O que é que tu pode compartilhar com a gente com relação a isso? Cara, eu costumo falar assim, desafios tem vários, assim, mas 2 coisas que é mais importante, assim, que eu vejo, falando do país que a gente tá, né, que é a questão de estrutura,
né? Hoje a gente sabe que muitas das vezes não dá para você levar o seu kit A, né, para todos os lugares, muitas das vezes tem que ser locados. Isso a gente ainda tem, não vou nem chamar de deficiência, mas tem uma dificuldade maior nisso. Mas o meu ponto, assim, que eu vejo principalmente é lidar com o ser humano, né, com a pessoa. Isso você tem que ter uma sabedoria muito grande, porque nem todo mundo acorda bem todos os dias, né? E você ter essa sabedoria de saber, pô, hoje o cara tá no dia dele, hoje o cara não tá no dia dele, né? No que eu digo assim, de estar bem, de estar contente, de estar feliz. E você ter esse cuidado, esse carinho a mais, esse foco de deixar tudo bem pro cara se sentir confortável, né? Tá o máximo confortável possível. Isso facilita nesses dias ruins, sabe? Não só do cara, como às vezes de repente a estrutura tá ruim também. E o cara chegar ali, ele ter um conforto ali, você passar a segurança pro cara, isso é muito importante, assim, é um grande desafio isso. Você passar a segurança a ponto do cara estar confortável, se sentir seguro de falar, não, o pau pode estar quebrando, mas eu sei que tá tudo certo, sabe? Esse é o ponto principal para mim. É você ter a sabedoria de lidar com o dia a dia ali, com o pessoal, né? Com o lado pessoal de cada um. Né? Para mim, além da parte de logística, de instrumento, enfim. No fim das contas, você está trabalhando com pessoas, né? Não é só com maquinário, não é só com ferro, bronze, pele e madeira, é com gente, né? Exato. Importantíssimo. Exato, eu acho que a entrega, a gente trabalha com música, emoção, é aquela coisa que floresce, né? Então, como você bem falou, bem colocou, a gente trabalha com pessoas, né? Sentimentos ali, flor da pele o tempo inteiro, dias fora de casa, longe da família, né? Aí recebe uma notícia que às vezes não é tão legal, ou a estrutura, né? Como a gente já falou, enfim, são várias coisas que vem ali no momento e que você tem que ter a sensibilidade, a sabedoria para lidar com aquilo na hora, né? A gente vai falar da tua relação com o Gavan também, como a gente tá falando disso, né, de relacionamentos, mas vamos destacar alguns outros artistas com quem trabalhou, citando Pete, Raimundos também e Fábio Júnior, que também é importante, é um artista importante com quem tu já trabalhou, né? E assim, muita gente tem que deixar registrado aqui que quando eu estava em contato com o Peterson, a gente tá falando a partir de Recife, né? Deixar registrado aqui que quando eu fui confirmar esse bate-papo com ele falou, tá confirmado, eu já cheguei em Fortaleza. Aí, eu disse, Peterson, a gente tá em Recife, eu tô em Recife. Foi muito interessante isso. E hoje, pra piorar, eu ainda perguntei que dia que era pra você, né? Então, não tem nem como dar uma desculpa, né? Cara, totalmente. Eu espero que tu lembre que conversou comigo. Eu não sei que não lembre. Vou lembrar, sim. Vamos dar destaque pro Fábio Júnior agora também, que foi um artista com quem tu passou bastante tempo, né? O Fábio Júnior eu tive, na verdade, assim, a minha segunda passagem, né, por lá. Eu ainda permaneço na equipe do Fábio Júnior. Eu tenho uma alegria, um carinho muito grande por todos lá e backstage, né, não tem jeito. E eu comecei a trabalhar no Fábio Júnior, né, como Drum Tech, com o Adriano Trindade, né, Seu Jorge, um baita, um monstro também, baita de um batera. E o Adriano teve que focar, né, no turnê com o Seu Jorge, começou a não bater as agendas. E hoje está o Thiago, né, lá, filho do Bala, que é um monstro, velho, um monstro de batera, um cara que eu amo, um cara que eu tenho um carinho, um respeito muito grande, assim. Menino muito do bem, um baita de um batera. Um cara que eu tenho um relacionamento muito bom, apesar de pouco tempo, né? Eu tenho um relacionamento muito bom, que ele me deixa super confortável pra fazer desde parte de afinação, que eu achar melhor. Porque não adianta, eu costumo deixar, só pra você entender, daqui a pouco a gente vai falar mais disso. Eu costumo criar um padrão, né? De afinação, padrão pra tudo, pra todos os shows estar iguais, né? Tá tudo a mesma coisa. Porém, a gente sabe, tem local que não dá pra você manter, você tem que mexer. E com o Thiago eu tenho essa liberdade, cara. Apesar do pouco tempo, assim, eu tenho uma liberdade enorme, assim, com ele. É um cara que é muito fácil de lidar com ele, sabe? É um cara que eu tenho um carinho, como eu já falei, muito grande, porque é um cara que você tem o prazer de trabalhar com ele, sabe? No dia a dia ali, de fazer as coisas, é bem legal. Vamos entrar no teu trabalho com o Gavan diretamente. E eu acho que essa coisa que eu tenho para saber de tu, Peterson, ela se conecta exatamente com o que a gente está conversando agora.
saber de tu como é que é a sensação, principalmente na hora do show, assim, de tu perceber que a performance dele, ela tem uma contribuição direta tua na timbragem, como tu acabou de falar, né? A sensação de ver que, assim, que tu contribuiu com aquilo ali, sabe? Com aquele som, aquela virada bem feita, aquele sonzão. Cara, é uma sensação, é um misto, né, de sensações, assim que eu costumo falar. Mas é uma coisa boa, assim, que você fala, putz, deu certo, sabe? Você se sente realizado, assim, né? Que, pô, toda a dedicação não foi nada por acaso, assim, nada em vão, assim, né? Foi... Né? Já teve outras situações com outros artistas, o Charles também, de olhar pra ele e falar, calma, foca aqui e vambora, calma. Já teve situações que não adianta, por mais que seja grande a turnê, é que nem eu falei, tem dia que a pessoa não acorda no melhor dela, e tem dia que o equipamento também, né, quando não é o nosso kit da estrada mesmo, nosso ar, a gente depende de uma logística local que torna difícil, né, o dia, né. Mas essa sensação é uma sensação boa, uma sensação que você fala, putz, apesar do dia ter sido difícil, deu tudo certo, foi tudo bem. E aquela realização, né, aquela coisa de você falar, caramba, velho, deu certo, sabe? É demais, assim, não tem preço. Aquela paz, né, no final do dia ali que você chega e você fala, putz. Eu acho interessante porque também destacar que a gente tenha conversado, que tu também já trabalhou... E que a gente chamou de consultoria, que me chama, assim, que me vem na cabeça, pessoal, é aquela ideia de um alfaiate do som, do cara que precisa daquele som e ele vai te vestir com aquele som, né? E eu acho que isso é resultado também desse processo, desse trabalho, de fazendo isso também, né? Sim, total. Quando eu tava na luthieria que eu comecei a fazer esse trabalho, né, a galera, pô, minha banda vai lançar um CD e tal, e não sei o que, eu vou mudar, a turnê vai ser assim... E eu queria um som diferente na batera e tal. E daí eu comecei a fazer isso. Um cara que me deu muita liberdade para mim fazer isso foi o Daniel Wexler, né, do NX. Tive o prazer de trabalhar muito tempo com ele. E eu tinha essa liberdade com ele, né, de falar, pô, Dani, tô pensando em colocar aqui para você um rom-tom-tom, tô pensando em fazer tal coisa, da gente usar uma medida diferente, tal pele. Então ele sempre me deu essa liberdade, né? Como bem você falou, é um alfaiate, né? Aquela coisa de você levar um pouco da roupagem mesmo. E é aquilo, cada um leva um pouco do que tem, né? Eu levei um pouco da luthieria, que a luthieria nada mais é de uma coisa mais custom, de uma coisa mais pessoal, né? E você leva isso pro trabalho, né? E aconteceu isso também, né? Com o Charles aqui também, né? E, claro, você tem que respeitar os limites, você tem que saber até que ponto aquilo vai ser bom pro batera, né? Vai ser bom pro artista ali, mas é legal você ter essa coisa do alfaiate, ter essa coisa da luthieria, de poder ter essa liberdade de trazer, né? Com o Charles aqui eu tenho uma liberdade muito boa, né? O meu relacionamento com o Charles é bem profissional, né? Eu não o conhecia pessoalmente antes dessa turnê. E o primeiro bate-papo também foi um cara muito simpático, muito aberto, né? E a gente, logo nos primeiros ensaios, a gente já começou a bater, eu já tinha uma ideia formada do que ia ser, do que não ia ser. Ele me deu uma liberdade muito grande no começo, que facilita, né? Para você trabalhar, para você expor ideias, para você fazer as coisas, né? Um exemplo disso é esse timbalito aqui também. Eu cheguei no dia e falei, Charles, dá uma escutada nisso daqui, é legal, e me fala o que você acha. E acabou entrando no set, está até hoje. Ele queria usar alguma coisa, ainda não estava definido ainda, né? E a gente acabou... Eu acho interessante essa negociação entre vocês, né? Que de certa forma, essa negociação entre drum tech e baterista, né? Te perguntar também, Peterson, essa seria a maior turnê que tu já trabalhou? É o maior... Cara, de dimensões, assim, que foi lá pra fora, tá aqui, né? Enfim, ou tu nem para pra pensar nisso, tu só vai e vai parar em Fortaleza e depois tá em Recife. Depois não sabe nem que dia que é, né? É verdade. Cara, na real, assim, eu nem parei pra pensar nisso, mas aqui no Brasil com certeza é a maior turnê que eu já fiz, assim. Pela questão de estrutura mesmo, né? E banda também, né, cara? Se você for pensar, os Titãs, assim, o peso, né, cara? De todo mundo ouvir, sabe?
de você olhar pros caras e falar, caramba, é mais ou menos como se fosse os dinossauros, assim, né, pelo peso, né, que tem, não digo pela idade, assim, mas você fala, caramba, são os caras, né. Há algum show especial, alguma parada que tu, tipo, algum show marcante? Cara, eu acho que esse ano o show do Aliens foi bem marcante, assim, foi bem legal, porque a gente tava vindo de vários shows, assim, e ali foi 3 dias ali de imersão pura ali, de onde foi gravado também, né, os shows, DVD. E foi bem massa, cara. Ali foi um show especial, assim, que ficou marcado, assim, pela entrega que teve. Atenção, a gente falou até agora do pré. Mas eu queria saber de tu o durante o show e o pós-show. Quais que são as tuas... a tua dinâmica de trabalho durante o show? Enquanto o pau já tá comendo. O que é que exatamente tu tá fazendo? O que é que exatamente tu tá monitorando? Cara, durante o show eu fico com um body pack desse, né? Igual o Charles, que é a via dele, né? Eu escuto a mesma coisa que ele escuta o show inteiro, né? Eu tenho que ficar, né, com isso. E eu fico 100% focado nele, né? Até se tiver algum imprevisto, né? Já tô focado. Tem o show em específico falando do Titãs, né? Tem uma parte acústica no meio do show, né? Aí tem a virada de palco, né? Que eu já deixo a bateria acústica pronta, montada. Mas sempre tem aquele último check, né? Aquele último, né? Pra dar o start ali. Mas tudo de olho nele. Tudo focado nele, né? O tempo todo ali. E o pós-show, cara, é mais tranquilo, assim, na real. Porque, assim, já passou, já foi. Né? Eu tenho que me atentar sempre com alguns detalhes ou outro, isso é uma cobrança minha também. Tipo, entreguei, beleza, pro outro show eu resolvo. Não, eu já resolvo o que tem que resolver ali, já no final, pra chegar no outro show, já tá tranquilo. E se eu precisar resolver alguma coisa no outro show, já tem um tempo maior, um time maior, e já tá tudo certo, né? E é muita coisa, né? Bastante coisa, assim, pra essa turnê. Então, aqui, por exemplo, nessa turnê, eu sou o cara que tem mais case. Tu pode detalhar o que é que vem na estrada? Quantas baterias, o tanto que vem de prato, enfim, o maquinário, o peso todo. Cara, a gente diminuiu muita coisa assim para essa segunda perna. A primeira perna tinha muita coisa, né? A segunda perna a gente tá com 3 bateras na estrada, né? Kit A, kit B, batera do acústico. Na verdade 4 bateras, perdão. Kit A, kit B, kit acústico. A batera do camarim eu nem conto, na real, né? Fora isso ele tem pad, enfim, tem dia que eu quero aquecer com pad, tem dia que eu quero aquecer com bateria eletrônica, mas essa segunda perna tá bem tranquilo com relação a isso. E é basicamente isso, são 4 bateras, kit A, kit B, né? Pratos são muitos, muitos cases de pratos, né? Porque às vezes, quero fazer uma mudança aqui, quero fazer uma mudança ali, que nem esse cara. Hi-Hat 2 que entrou pouco tempo, vai entrar mais coisas aqui que eu não posso falar ainda, segredo, vai ter que ir um próximo show pra ver. E cara, é isso, basicamente assim, 4 bateras, né? 4 ferragens, 4 kits de pratos, né? Caixa, eu tava andando com 8 caixas, agora diminuiu, né? Agora eu tô andando umas 5 caixas só, né? O kit, né? Só umas 5 caixas. E é isso, tudo geralmente eu tenho um backup, assim, o que eu precisar eu já tenho, né? Então acaba sendo bastante coisa, assim. A bateria do Charles para essa turnê, a configuração é tom de 12, 13, surdo de 14 e 16, né? Vamos partir para as afinações. A gente usa uma afinação bem específica, que afina por nota e por hertz também, né? Então o tom de 12 aí, ele é afinado em 152 hertz em ré, a nota. O tom de 13 em 113 hertz em lá, né? O surdo de 14, ele é afinado em 88 hertz em fá. Tô olhando até para minha colinha aqui para lembrar tudo. E o surdo de 16, ele é afinado em 75 hertz em ré também, né? Porque aí ele vai coincidir com a primeira nota lá. E a caixa, né? Que é uma caixa bem legal, uma caixa custom, que é do maestro João Baroni, né?
que é afinado em 210 Hz, né? E um baita som, todas as peles também são porosas, né? O bumbo não tem uma afinação assim, é uma afinação grave, né? Não é uma afinação que o bumbo canta muito, é uma afinação mais abafada mesmo, lembrando o Copland, né? Então essa é a ideia, o Charles gosta muito desse som. E é isso, pedal duplo, ele usa timbalites também nessa turnê, ele está usando, né, para dar um efeito maior, né? O Charles gosta de pratos grandes, acabou acrescentando também esse cara aqui, né, um segundo hi-hat para essa segunda perna da turnê. Tem algumas coisas que vai entrar ainda, mas é segredo. E é isso, basicamente é isso. É bem fácil, ele usa 2 Chinas também, né, que ele gosta bastante de usar durante o show. E esse é o kit do Charles. Peterson, te agradecer. A gente tá chegando ao final aqui do episódio do Repercuta. Te agradecer por ter chegado em Fortaleza, por de Fortaleza ter vindo de Fortaleza pra cá. Eu nunca vou esquecer, vai ser uma piada interna. Também que era, né? Obrigado, por saber meu nome, por saber meu nome. Eu que vou te agradecer agora, né, por você ter me falado aonde que eu tava, né? Que eu não tava em Fortaleza e o dia que era hoje. Obrigado por isso. Velho, te agradecer de verdade pela atenção, pela generosidade num fluxo desse, velho, de rotina. E tu se dispor pra trocar uma ideia comigo aqui, eu sou muito grato, velho. E deixa um recado final pra galera do Repercuta aí que vai conferir. Muito obrigado, conta comigo, vem aí pra Fortaleza, pra Recife, é só chamar. É só chamar. Cara, eu que agradeço a oportunidade, né? Muito massa, um bate-papo muito bom. E vai ter mais vezes, sim, com certeza, né? E, cara, um recado pra galera, que a galera que tá indo pra estrada, a galera que tá começando, a galera que já tá na estrada, é foco, tá preparado fisicamente, mentalmente, espiritualmente, né? Não desistir. Estrada é pesado, sim, mas do peso você pode fazer uma coisa leve, né? Então, com leveza, com sabedoria, com dedicação, foco, você vai conseguir superar aí o que aparecer aí.